Estamos de volta com a programação nacional. Hoje nós estamos falando sobre ética na política. Estou aqui com dois grandes pensadores, que é o professor Marcel Cheida, professor de ética da PUC, e também o professor Paulo de Tarso, que é cientista político da Unicamp. Bom, a gente falou um pouquinho, citamos até de forma bem rápida a questão da Lava Jato, que eu queria até entrar, porque uma das perguntas que eu gostaria de fazer para vocês dois é que recentemente a gente viu aí que o juiz Sérgio Moro, que comanda aí a Lava Jato, comandava, né, as ações da Lava Jato, ele aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro. Como vocês avaliam isso eticamente? Na questão de ele sair de um plano aqui, que ele estava trabalhando contra a corrupção, que a gente estava falando inclusive sobre isso até no bloco anterior, e agora ele passa a assumir como ministro da Justiça. Eu, primeiro, reforçando as palavras do professor Cheida, a ideia da corrupção como um elemento privado tem que ficar muito esclarecida. Mesmo naquele caso em que o agente público provoca ou faz uma extorsão, ele está agindo a partir da sua moral. E, portanto, é privado também. Esta ação também é privada. Sim. Ora, quando a gente discute, então, qual é o limite entre a corrupção e a ação do Estado, e você vê, por exemplo, o episódio da Lava Jato em que você atinge focos específicos, evitando uma ação retrospectiva. Então, isso já demonstra que eu tenho uma emergência da sociedade, ou pelo menos um apelo da sociedade, cujo elemento central é moral. Estou cansado da roubalheira, estou cansado da corrupção, eu não aguento mais. E aí você cria mecanismos ou possibilidades a partir de uma determinação ou de instrumentos legais existentes, que é o Estado quem permite isso, porque senão não poderia fazer, quer dizer, por isso que tem que estar definido quem vai fazer o quê, né? E aí o papel do judiciário mesmo. E aí você focaliza, mas se perde na hora em que você não permite o alcance necessário, não para vender a falsa ideia de que a corrupção vai desaparecer. Mentira! Corrupção jamais desaparecerá, porque o elemento central da corrupção é o homem, é o ser, é o humano, é o comportamento humano, é moral. Na sua fragilidade moral. Na sua fragilidade moral. A corrupção nunca vai desaparecer, em qualquer instância ou em qualquer significado que ela tenha. Só que aí, a Lava Jato veio trazer, com todos os problemas que ocorreram, mas ela traz um sinalizador importante, que quando você tem um sistema governamental mais eficiente para conter ou punir, você tende a reduzir a ação corrupta do agente do Estado. A regra tem que estar clara, Exatamente. tem que estar estabelecida. Exatamente. A ação está bem do agente. Exato. Porque a Constituição nossa tem um artigo 37 que diz que lá os princípios da administração pública, entre eles a impessoalidade e a moralidade, a publicidade, etc. Tal. Mas a moralidade e a impessoalidade é um princípio que tem que ser incorporado por todos os agentes públicos. Mas esses princípios não são. Estamos vendo aí que a Lava Jato veio em resposta, de certo modo, a isso. Porém, a Lava Jato só conseguiu se manifestar ou se materializar por causa do Estado democrático. Porque o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, passaram a ter mais autonomia exatamente nesses últimos anos de governo. E também o próprio juiz Sérgio Moro, que se especializou nesse tipo de tema no âmbito do Estado. Por isso que ele se destaca dessa maneira, né? Porque a maioria dos juízes brasileiros ainda não tem essa expertise que o juiz Sérgio Moro adquiriu com seus cursos, etc. E tal. É claro que tem uma série de discussões que podem ser feitas em torno das decisões dele, como ocorrem aí. Porém, o Poder Judiciário brasileiro tomou uma decisão e a gente, por exemplo, se pensarmos a coisa de 15 anos, nunca imaginaríamos um ex-presidente preso, acusado de corrupto. Não haveria, não passaria pela mentalidade. E aí entram duas dimensões que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: vejam que quando o brasileiro é alvo
de algum tipo de crime, menos homicídio, mas pode pôr no homicídio, mas quando é roubo, furto, alguma coisa assim, extorsão, o brasileiro fica pé da vida, ele fica revoltado, ele vai na polícia, ele quer, de certo modo, uma solução. Ele quer uma justiça. Ele quer a justiça. Então ele está num plano de uma razão moral para tentar aplicar a justiça. Quando o governante age de forma corrupta, você tem uma tolerância. Aquela ideia, rouba, mas faz. Mas faz. Quantos corruptos foram eleitos nesse país aqui? Quantos? Então, na dimensão política, você vê que culturalmente é uma tolerância. Tanto que, mesmo empresários de nome que tinham referência, vão se envolver com a corrupção. De outro lado, você tem o brasileiro mais simples, que quando adere a uma campanha política, ele adere em razão do quê? Conseguir um cargo. Eu quero algum tipo de benefício. Algum benefício. Então, o que ocorre? Na dimensão moral, o brasileiro quer a justiça. Na dimensão política, ele é tolerante. Esse tipo de comportamento duplo, nessas duas, mostra, de certo modo, como nós temos uma dificuldade de relacionar a questão ética com o mundo político. Aquela história que a gente fala, um sistema funciona assim. Assim é o modo, sistema, não adianta mexer no sistema. Exatamente, o sistema está diretamente relacionado à falta de percepção do que se trata. Quer dizer, eu tenho que aprender o que é ética, para não confundir com aquilo que eu acho que seja ética. E também aprender o que é política. E fundamentalmente, porque política, a gente respira política. Nós somos animais políticos, não tem como você modificar isso, né? O ato de você chegar numa sala e dizer bom dia é um ato político, não é um ato de educação. É fundamentalmente um ato político. Essa história, Paulo, de eu falar assim, olha, eu não me misturo com política, eu não quero nem saber dessas coisas, deixa pra lá, que sempre a gente ouviu falar muito. Eu posso dizer que é política isso. Também? Lógico que é. É um paradoxo, né? É um paradoxo, mas eu não querer discutir política, eu estou simplesmente tomando uma atitude política de abrir mão. Exatamente. De influenciar naquilo que vai me afetar, naquilo que diz respeito a mim. Quer dizer, e isso é um problema cultural e moral. Bem da lógica judaico-cristã, olha, política, religião e futebol não se discute. Ora, futebol tudo bem, porque é paixão. Agora, política e religião é formulador da essência, da ideia, campo ideológico, é formação de personalidade, de caráter. Como é que eu não vou discutir isso? Agora, se eu aceitar a ideia de, não, realmente eu não vou discutir, eu estou transferindo para o outro discutir. E aí eu transfiro para o espaço da moral uma decisão que deveria ser ética. Esse é o jogo. Com relação à questão hoje da nomeação do ministro, do novo super-ministro, que ele vai incorporar Justiça e Segurança Pública, que é um super-ministério, com totais poderes sobre polícias e outros mecanismos que vão ser criados, você tem alguns aspectos aí que morais poderão ser aplaudidos por parte da sociedade, em termos morais. Né? Tem gente que vai gostar. O justiceiro, né? Ou por justiceiro, ou por aqueles que... busca da justiça. Ou por aqueles que, de certa forma, apoiaram esse novo momento político que nós estamos vivendo, mas, sob o ponto de vista ético, é um escândalo. Simplesmente um escândalo. Inadmissível, sob o ponto de vista jurídico. Quer dizer, eu tenho, direto ou indiretamente, uma pessoa que está ligada às eleições, dessa eleição, a partir de um papel de Estado, cumprindo uma função de Estado, tomando decisões pelo Estado, enquanto governo, eu, juiz de direito, eu represento o Estado. Então, se eu mando prender ou se eu mando soltar, se eu mando vazar uma informação, ou se eu mando prender uma informação, se eu mando fechar um órgão de imprensa ou se eu mando liberar um tipo de imprensa, eu estou tomando uma decisão como representante do Estado. Passou a eleição, ganhou determinado candidato, todas as medidas que eu tomei têm direta ou indiretamente alguma relação com o resultado obtido. Se eu pulo de agente do Estado para um representante de governo,
Porque essa é a mudança. Ah, mas ele já é juiz. Sim, mas ele é juiz, representa o Estado. Como ministro, ele é governo, que é o gestor do Estado. É uma diferença entre a legislação governo que regula, e Estado, né? A legislação que regula as prerrogativas dos magistrados, ela é bem explícita, que o magistrado não pode ter qualquer tipo de atividade político-partidária. Político-partidária. Então, isso é vedado. Se ele quiser, ele tem que deixar a magistratura. A grande questão que ocorre no Brasil, que isso precisa amadurecer muito, é que os agentes de Estado se partidarizaram nos últimos tempos. Não só nessa eleição aqui, não. Isso já vem de algum tempo. Sim. Por quê? Porque muitos agentes de Estado, seja em qualquer área, judiciário, legislativo, mas aí se destaca o judiciário, pelo exemplo, nós temos o problema das nomeações e as carreiras. E aí o brasileiro ainda é uma cultura do apadrinhamento, que está muito presente, que é, de um lado, o compadrio governamental e, do outro lado, o apadrinhamento nas carreiras. A questão dos concursos públicos é uma coisa muito recente no país, em que você vai entrar por mérito, etc. e tal. Mas essa construção dos costumes dentro do judiciário de afastar a influência partidária em razão do apadrinhamento, e aí você vai verificar, por exemplo, que hoje o Ministério Público está reivindicando que o promotor público possa se licenciar como era antigamente, disputar um cargo político e voltar para o Ministério Público. Fazer a função. Isso aí é um problema, porque isso aí faz com que o Ministério Público se contamine pela partidarização. Coisa que, de certo modo, formalmente, as Forças Armadas hoje no Brasil está espantando. Ela não quer ser partidarizada. Pelo menos no oficialato há um discurso bem claro disso aí. Por quê? Porque as Forças Armadas pertencem ao Estado brasileiro, elas são permanentes. Sim. Do mesmo jeito que o Judiciário deve ser, do Ministério Público deve ser. Então, um juiz, um promotor público, um procurador tem que agir com isenção. Porque se a sociedade é plural, e considerando a pluralidade, os meus atos têm que atender à universalidade do Estado. Sim. E não a partidarização. Porque senão eu tenho não só uma infração ética, mas é uma infração ético-jurídica. Sim, sem dúvida. Bom, gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo aqui na Ação Nacional, a gente volta já.